Olá, bem-vindos ao programa Vereador por Toda Jaraguá. Aqui você acompanha de perto o trabalho e as ideias dos vereadores eleitos para a nova legislatura 2025-2028 da nossa cidade. Nesses encontros vamos conhecer quem são os parlamentares que representarão você e toda a nossa população, respondendo perguntas sobre os assuntos que fazem a diferença no dia a dia da nossa comunidade. Nesta série de entrevistas, o nosso objetivo é destacar que cada vereador eleito é um representante de toda a cidade, não apenas daqueles que o elegeram. Vamos explorar suas histórias, conquistas e, é claro, os planos e ideias que eles têm para construir um futuro melhor para todos nós. Prepare-se para um diálogo aberto, transparente e repleto de informações. Vereador Rodrigo Livramento, é um prazer tê-lo aqui conosco. Antes de tudo, quero agradecer por aceitar o nosso convite para essa conversa. Hoje, a ideia é que possamos falar um pouco sobre a sua trajetória política e também suas ideias e planos para essa nova legislatura. Está pronto para começarmos este bate-papo? Estamos prontos. Então vamos começar falando, vereador, sobre um momento especial, a sua vitória nas eleições. Você foi eleito pelo Partido Novo com 6.079 votos. É o vereador mais votado da história de Jaraguá do Sul. Natural de Florianópolis, Rodrigo Livramento tem 29 anos e é empresário. Agora, ele inicia sua nova legislatura, trazendo consigo propostas e ideias das áreas como transparência pública, empreendedorismo e também inovação e, além disso, a fiscalização, que é o trabalho do vereador, né? Que podemos dizer, né, dentro dessa área, você representar toda a população de Jaraguá do Sul? Olha, André, eu acho que eu vim para ocupar um espaço que geralmente não era ocupado, que é do pagador de impostos que não se envolve com a política e que não se via bem representado. Muitas pessoas enxergaram em mim uma ferramenta de representar essas ideias de transparência, de empreendedorismo, de redução de gastos públicos, para devolver o poder para as pessoas e deixar o dinheiro das pessoas no bolso das pessoas para que elas tomem as decisões para as vidas delas. A gente tem um histórico de decisões que deram certo, que levaram nações, cidades, sociedades para um caminho mais próspero. Infelizmente, o Brasil vem se distanciando cada vez mais das ideias da liberdade, das ideias do desenvolvimento. E é preciso que a gente retome as rédeas do poder, e aí eu falo enquanto sociedade dispersa, que infelizmente a grande maioria das pessoas está em volta dessa sociedade, em volta dos seus próprios interesses. Porque não adianta nada a gente entender a importância da política, mas não participar, não ter voz, não ter representatividade. Eu vim para ocupar esse espaço. Dando continuidade a essa fala do vereador, como você avalia então essa confiança renovada que recebeu da população ao ser reeleito? E além disso, né, o que você atribui a esse sucesso de conquistar novamente o apoio do seu eleitorado? Olha, em termos políticos, André, eu acredito que eu consegui demonstrar para as pessoas aquilo que eu vim fazer na Câmara, que foi defender a ideia de uma sociedade mais enxuta, de uma política transparente, de uma política não feita para político ou para grupos políticos, mas feito em torno de ideias, um ideal. E é isso que eu venho fazendo, e felizmente as pessoas entenderam isso e compraram a briga como não apenas uma briga do vereador Rodrigo Livramento, mas uma briga que o vereador representa as pessoas, e é o que eu venho fazendo. Perfeito, vereador. Agora, nós vamos conhecer mais sobre o perfil de atuação do vereador. Quais são as pautas e causas que norteiam seu trabalho e que têm impacto direto no dia a dia da nossa cidade? Quais foram as principais pautas que você defendeu na legislatura anterior e que pretende continuar trabalhando na próxima legislatura? Essa é uma pergunta difícil até para eu responder, André. Eu tive mais de 10 projetos aprovados, não só protocolados, sobre transparência no município, então eu fiquei muito feliz quando a gente conseguiu colher frutos já nesse mandato, de ter uma sociedade, uma Câmara mais transparente. A Câmara foi premiada com isso, a cidade foi premiada com isso, e eu felizmente pude colaborar, talvez de uma forma nunca antes vista na cidade, nessa temática de transparência. Outra coisa, eu era goleiro quando era criança e às vezes me vi como goleiro também na Câmara de Vereadores, barrando projetos que prejudicavam as empresas, prejudicavam o empreendedorismo em Jaraguá. O empreendedorismo que é a mola de desenvolvimento social, desenvolvimento econômico da cidade, que talvez é a grande força matriz para que Jaraguá seja uma
cidade, um oásis no Brasil que a gente vive, eu me vi muitas vezes impedindo projetos que tinham boas intenções e por trás de todo o projeto, inclusive os projetos ruins, existe uma boa intenção por trás, mas barrando ideias que iriam trazer efeitos negativos para um setor, para determinadas empresas ou para a sociedade de maneira geral. Então, se eu fosse fazer 2 destaques, seriam esses do campo legislativo e, é claro, a função de fiscalização, que, como você bem pontuou no início da entrevista, geralmente não é associada com a função de um vereador. Um vereador que tem independência para ir atrás de erros, apontar os erros visando corrigir. A gente conseguiu recuperar mais de R$1 milhão por meio das nossas fiscalizações, fiscalizamos muito mais do que isso. Isso é muito louvável, merece ser destacado, merece ser valorizado e o foi com o resultado das urnas desse ano. Vereador, existe alguma nova causa ou até mesmo uma temática que ganhou relevância em seu mandato anterior, né? E que agora será uma prioridade na sua nova legislatura? Olha, André, eu acho que no campo de fiscalização, o vereador tem 3 funções, né? Fiscalizar, legislar e representar. Representar as pessoas e representar meus ideais. Meus ideais são os mesmos e as pessoas me elegeram para isso. Então, vai ter continuidade. No campo de legislação, nós temos projetos que, infelizmente, não foram para frente na primeira legislatura. Então, é natural que eu tenho essa expectativa de poder reprotocolar eles e com uma nova composição da Câmara, com mais sorte, com um pouco mais de bom senso, não sei se é essa palavra, ou se os interesses políticos dos demais parlamentares se alinharem, conseguir aprovar esses projetos. E no campo de fiscalização, Jaraguá é uma cidade que não para de crescer, tem um orçamento que quando a gente entrou na Câmara, se não me engano, rodava em algo em torno de R$600 milhões por ano, agora está chegando em 1,4 bilhões e... Bom, eu tenho que corrigir talvez o meu primeiro dado, talvez esses 600 milhões foi do primeiro governo antigo que eu não participei. Mas enfim, 600 milhões não estava tão distante. Enfim, o Jaraguá vem crescendo aí de 100 a 200 milhões de reais em receita, em gastos públicos todos os anos e é natural que esses gastos, essa receita aumente. Por que isso é relevante? Porque é função do vereador fiscalizar a aplicação desses gastos, seja na contratação de serviço, seja na aplicação desses serviços públicos propriamente dito. Então não vai faltar espaço, não vai faltar matérias para fiscalizar. E sempre mantenho a independência da Câmara de Vereadores. É um objetivo meu dialogar com o Executivo. Acho que esse diálogo é muito importante, eu procurei ele desde o início em que eu me elegi vereador. Inclusive quando encontrava as portas fechadas muitas vezes. Eu quero conseguir ser um pouco mais efetivo nesse diálogo pelo bem da população e acredito que o Executivo atual está um pouco mais alinhado, se não muito mais alinhado com aquilo que eu acredito, de não trabalhar em torno de interesses políticos, mas do interesse das pessoas, e atrelado a isso, mantendo a minha independência na Câmara de Vereadores e entregar mais para as pessoas que me contratam para representar elas durante 4 anos. Vereador, para entender melhor, né, quem é o nosso vereador, vamos falar um pouco sobre a sua trajetória. Quais experiências e aprendizados trouxeram o vereador até essa nova legislatura? Nossa, essa é uma pergunta bastante aberta, né, André? Eu posso pegar experiências como criança, como adolescente, como empreendedor, como agente político, mas sem dúvida nenhuma foi uma construção que veio desde criança de uma pessoa que percebia a importância da política na sociedade, que entendia que tinha que participar de alguma forma mais proativa, porque só ficar reclamando no sofá não resolve. É o caminho que, infelizmente, a maioria das pessoas, mesmo pessoas inteligentes, acabam adotando, de ficar reclamando no sofá e não participar da mudança. E se você reclama, se você identifica que um problema existe na sociedade ou na sua vida privada e você não faz nada para melhorar, você está fechando os olhos para a realidade. Isso não traz resultados diferentes. O que traz resultados diferentes é participar. Então aquela criança entendeu a importância da política, num primeiro momento não encontrou espaços de participar com as suas ideias na política, mas com o passar do tempo abriu o seu próprio espaço, criou o seu próprio espaço, entrando num grupo de político que não era existente, criando em grande parte esse grupo político e conquistando pessoas que não se envolvem na política, mas que no período eleitoral, talvez um pouco por obrigação de votar, um pouco por consciência, talvez uma mistura dos dois, decidiu apostar no meu nome para representar elas. E vereador, como a experiência acumulada ao longo da sua trajetória política, especialmente no mandato anterior, né? Você foi eleito com 25 anos de idade, hoje, né, reeleito com 29 anos de idade, mas como toda essa experiência contribuiu para o seu desempenho na nova legislatura? Para o meu desempenho na nova legislatura, eu não sei ainda como isso vai contribuir, mas
Eu identifico que eu tive um erro, André, no início da minha trajetória política na Câmara. Eu tinha muita ideia, eu era muito idealista e eu vi muitas coisas que considerava errado. E talvez pela falta de experiência e a vontade de fazer certo, ela tenha me guiado para comprar muitas brigas, muitas delas das quais eu não tinha força para vencer. E muitas brigas das quais foram compradas ao mesmo tempo. E a política me mostrou que eu não sou forte o suficiente para colocar as minhas ideias ou para fazer política sozinho, né? A política, eu acho que ela pressupõe a coletividade. E eu não estou aqui querendo dizer que você precisa fechar os olhos para aquilo que está errado, mas você precisa saber a sua força, saber as brigas que você quer comprar, que você precisa comprar e a hora certa para comprar essas brigas. Então, a experiência na política, espero eu que vá me tornar um pouco mais efetivo nas brigas, no bom sentido de falar, que eu vou comprar no meu próximo mandato. Vereador, você até trouxe essa informação na pergunta anterior, mas houve algum aprendizado específico, então, que você pode ressaltar que mudou, então, a sua forma de trabalho como vereador? Eu acredito que essa, de saber a hora de comprar as brigas é a maior. Eu, sinceramente, não consigo pensar em outra que venha a ter tanta relevância no impacto das minhas ações para a sociedade, para a cidade. Eu tive muita efetividade, eu fui muito feliz no meu primeiro mandato, eu consegui aprovar projetos de lei de muita relevância, alinhado com as minhas ideias, sem precisar jogar o jogo político, consegui igualmente na área de fiscalização ter muita efetividade no trabalho, até então acho que visto como inédito em Jaraguá, e na minha avaliação eu tive muito sucesso, mais até do que talvez o Rodrigo de antes de se tornar vereador eleito poderia imaginar. O futuro da nossa cidade também passa por ideias inovadoras e compromissos claros. Queremos saber quais são os planos e propostas do vereador para contribuir com o desenvolvimento e o bem-estar de toda a população. André, eu acho que é ser resiliente naquilo que eu acredito, ser resiliente em representar as pessoas, ser resiliente em não deixar a carga tributária brasileira aumentar, não deixar a burocracia aumentar, proteger o empreendedor, fazer com que as pessoas consigam prosperar nas suas vidas, tenham acesso melhor ao mercado de trabalho, consigam se desenvolver enquanto pessoas, claro, mantendo um colchão social para aqueles que mais precisam nos momentos de maior dificuldade, mas apontando para um caminho de prosperidade. Então esse é o meu maior desafio. E falando nesse assunto, vereador, quais são as suas principais metas para este mandato que inicia dia 1º de janeiro? Olha, não vou dizer que eu tenho uma meta específica, claro que tem coisas que eu gostaria de fazer, como por exemplo aprovar o projeto da Tribuna Popular, que permite com que as pessoas comuns possam usar a tribuna da Câmara. Existe o projeto de revogação de leis que estão ultrapassadas, inúteis e que não têm mais aplicabilidade para dar mais segurança jurídica ao ordenamento de Jaraguá do Sul, mas de maneira geral é seguir um caminho político de defesa das ideias que me levaram até aqui. E a política ela não permite você fazer planos absolutos, pelo menos não na minha posição atual, que depende naturalmente, a posição natural de um vereador é depender de um cenário político, depender de outros vereadores, e a política é muito de ocasião, você entender que tem uma brecha para você colocar aquela pauta, aquele projeto que você acredita. E por conta disso é difícil você, no caso eu como vereador, fazer esse planejamento mais específico de pautas que eu gostaria de aprovar. Agora, é claro que existe um anseio muito grande para que eu me torne presidente da Câmara Municipal. É algo que eu entendo que é relevante por conta do interesse das pessoas de me elegerem como mais votado. É uma coisa que eu nunca corri atrás, mas desejo representar elas para o bem da Câmara de Vereadores, para o bem das pessoas e pelo bem da cidade. Não é um projeto político meu, não é um projeto, uma ambição pessoal que eu tive, jamais tive essa ambição. Inclusive, entendo que é uma ambição que a maioria dos políticos carreguem, mas não é o meu caso. O meu caso é para colocar propostas, ideias das quais eu acredito que deveriam ser implementadas em Jaraguá do Sul. Como você pretende atuar para representar toda a população, independente de quem o elegeu? Mantendo as portas abertas, mantendo o meu celular aberto para todo mundo, foi assim no meu primeiro mandato e vai continuar sendo assim. Eu entendo que eu não represento aqueles que defendem as minhas ideias ou aqueles que votaram em mim, e sim um representante de toda a cidade. É um vereador que vai a todos os bairros, um vereador que atende a todos os anseios, mesmo os quais ele
talvez não tenha passado por vivências na sua própria pele. Foi assim que eu atuei no meu primeiro mandato e assim que eu pretendo continuar. Já indo para a parte final da nossa entrevista, do nosso bate-papo, vamos falar sobre o impacto que o vereador deseja deixar ao final do mandato, já pensando lá em 2028. Como você espera ser lembrado por suas ações e contribuições para a cidade? Eu espero ser reconhecido pelo cidadão médio como o rapaz que defendia ideias inovadoras para a política, que fazia a política do jeito certo e combatia as velhas práticas da política. Vereador, nós já vamos chegar ao nosso final da nossa entrevista, da nossa conversa. Queria deixar aqui o espaço aberto para que o senhor falasse com os seus eleitores e principalmente com a população de Jaraguá do Sul que nos acompanha. Eu queria agradecer a todos que votaram em mim e me colocaram nessa cadeira para representá-los. Para mim é uma honra muito grande, é talvez a maior felicidade da minha vida, porque permite àquela criança, o Rodrigo, lá atrás, de realizar o seu sonho de contribuir para uma cidade, para a construção de um mundo melhor. Queria também dizer que as pessoas não perdessem fé na política, não perdessem as esperanças. A gente sabe que tem muita coisa para mudar, mas não fazer nada não vai resolver essa situação. A gente precisa se envolver e eu estou aqui me envolvendo, não só por mim, mas por vocês. E espero muito que a gente consiga, depois desse mandato, que o Rodrigo não estará mais aqui, continuar elegendo mais pessoas para representar essas ideias, para fazer a mudança e a defesa que a nossa cidade precisa e merece. Vereador, obrigado pela sua participação. E assim chegamos ao final de mais uma edição do programa Vereador por Toda Jaraguá. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer melhor o vereador Rodrigo Livramento, entender suas ideias e propostas e perceber como ele pretende contribuir para o bem-estar e o desenvolvimento da nossa cidade. Essa é a essência do nosso programa: aproximar você dos seus representantes e fortalecer o diálogo entre a população e o poder legislativo. Curta, comente e compartilhe o programa Vereador por Toda Jaraguá.